Olá a todos e bem-vindos ao programa de hoje. Estamos acompanhados pelo Coronel Douglas Macgregor. Bem-vindo ao programa. Feliz por estar aqui, Glenn. Os primeiros 100 dias de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia estão chegando ao fim, e os Estados Unidos têm preparado este acordo de paz. Caso contrário, se não for aceito, os Estados podem lavar as mãos de toda essa guerra e se afastar dela. Pelo menos é o que está sendo dito por J.D. Vance e Marco Rubio. O acordo foi rapidamente rejeitado por Zelensky, e os europeus se juntaram dizendo que também nunca reconheceriam a Crimeia como russa. Agora, como você interpreta isso? Qual o significado você acha? Não tenho certeza se os europeus são sequer relevantes neste ponto. Não acho que Moscou esteja muito preocupada com eles. Acho que a ideia de os Estados Unidos atuarem como um mediador de boa-fé é absurda. Sem nós não teria havido guerra alguma. Então, como você explica o papel americano que realmente começa? Larry Johnson me enviou uma nota esta manhã. Ele disse que começou a olhar para todos os exercícios envolvendo a Ucrânia e as forças da OTAN a partir de 2007. O que é notável é que eles se tornam cada vez mais frequentes e intensos ao longo do tempo. Então, o sentimento anti-Rússia, ou a hostilidade à Rússia, já estava meio que embutido muito antes de Trump aparecer. E eu não acho que ele entendeu desde o início que realmente não era sua responsabilidade resolver nada na região, sabe? Ele não é um mediador honesto na visão russa. Agora acho que eles foram muito educados com ele e o deixaram tentar fazer as coisas. Mas no final das contas, não acho que esperassem que algo resultasse disso. Sabe, a questão é, por que você prestaria atenção ao presidente Trump neste momento? Porque onde ele esteve em relação a essas questões? Ele nunca foi uma voz forte para acabar com a guerra, nunca foi uma voz forte pela paz. Ele chegou a isso gradualmente e depois fez afirmações absurdas que não poderia transformar em realidade, que poderia acabar com tudo em um dia. Bem, isso é absurdo. Acho que isso reflete as suposições que ele continua a ter sobre quem somos no mundo hoje. Reflete essa falta de compreensão de que realmente vivemos em um mundo multipolar, que de forma alguma somos a única superpotência. E se algo somos vistos como muito fracos e vacilantes nesse momento, especialmente no lado econômico. Então não tenho certeza se os russos estão surpresos. Ele pode estar surpreso. E agora a equipe de Trump quer encobrir suas pegadas e meio que salvar a face e fingir que, bem, você sabe, esses ucranianos simplesmente não querem trabalhar conosco. Vamos lá. É mais profundo do que isso. É mais profundo do que isso. Então acho que agora estamos com razão parando de interferir, espero. Você sabe, até que ponto o presidente Trump e sua equipe têm controle da CIA é algo muito debatido. E Ratcliffe, o homem que está lá, é um neoconservador. Então, eu não sei o que a CIA está realmente fazendo. E acho que isso é algo em que Trump deveria se concentrar e descobrir junto com Tulsi Gabbard. Porque simplesmente não vejo que estamos fazendo uma mudança brusca em qualquer direção nova. Estamos apenas fingindo que tínhamos um papel a desempenhar. E como os ucranianos não gostam mais de nós ou algo assim, estamos saindo. Estamos pegando nossos brinquedos, saindo da caixa de areia e indo para outro lugar brincar. Bem, como você disse, os Estados Unidos desempenham um papel estranho porque tem sido um participante-chave nesta guerra desde o início, desde a derrubada do governo. E claro, como aprendemos com o artigo do New York Times, os Estados Unidos têm estado muito à frente no planejamento da guerra. Mas, ao mesmo tempo, Trump e sua equipe se apresentam como os mediadores que estão simplesmente tentando fazer com que todos os europeus, os russos e os ucranianos cheguem a um acordo. É um ato de equilíbrio interessante. Também é um pouco confuso com isso. Mas qual é a estratégia mais ampla, então? Se não houver um acordo político aqui, para onde os Estados Unidos vão a partir daqui?
Estou apenas perguntando porque, se Trump decidir intensificar e colocar mais pressão sobre a Rússia, então como suas políticas seriam diferentes das de Biden? E nesse sentido, ele realmente não pode argumentar que esta não é mais a sua guerra. Porque no momento, como você disse, são armas e inteligência dos Estados Unidos sendo usadas para matar russos. Então, por quanto tempo você pode alegar ser um mediador se não há paz a ser feita? Acho que essas são perguntas legítimas. Acho que temos que chegar à conclusão de que os Estados Unidos não têm uma estratégia. Agora, isso não é totalmente um desenvolvimento novo, sejamos francos. Quando a Guerra Fria chegou ao fim, foi mais um esforço para manter nossa hegemonia política, militar e econômica do que qualquer outra coisa. E pensamos que a maneira de fazer isso é ameaçando, intimidando e intervindo. Isso não funcionou muito bem. Enquanto isso, ignoramos em grande parte nossos próprios problemas econômicos. Sabe, gostamos de culpar a China por tudo que está errado no momento economicamente, mas os chineses não vieram aqui em grandes grupos e exigiram que movêssemos nossas indústrias para a China. Eles podem ter sido os beneficiários disso, mas permitimos que acontecesse porque as pessoas no setor privado viram enormes lucros para si mesmas e não se importaram com os Estados Unidos. Então esse é um problema completamente separado. As pessoas reclamam dos chineses porque dizem que, bem, eles roubaram propriedade intelectual. Eles roubaram isso. Bem, os chineses têm feito isso nos últimos milhares de anos, como os japoneses e coreanos e outros vão te dizer. E isso é nossa culpa, porque os admitimos em laboratórios e universidades e laboratórios governamentais e assim por diante. O que esperávamos que acontecesse? Quero dizer, somos os autores da nossa própria desgraça, vamos colocar dessa forma. Mas ninguém quer admitir isso, muito menos Donald Trump. Então acho que agora não há outra estratégia além de, bem, vamos punir os chineses, o que obviamente não está funcionando muito bem. Se alguém está sendo punido nesse momento, somos nós por nossas próprias ações. Então, qual é a estratégia? Quais são os nossos interesses? Você vê, torna-se muito difícil definir seus verdadeiros interesses estratégicos quando lobby-poderosos fazem essas escolhas por você. E agora, o lobby de Israel está no comando. E eles estão definindo quais são nossos maiores interesses estratégicos, não os americanos. E então você tem o tipo de complexo militar industrial congressional, que é todo sobre se financiar e se enriquecer. Eles também têm um enorme impacto na condução da política. É por isso que eu disse, em vez de fazer o que ele está fazendo, acho que seria bom para ele descobrir se tem algum controle dentro do próprio governo. O que está acontecendo dentro da CIA? O que está acontecendo na Agência de Segurança Nacional? O que está acontecendo no terreno do Departamento de Estado, se é que algo está acontecendo? A verdade é que acho que o Departamento de Estado é cada vez mais irrelevante. É uma relíquia do início do século XX. Não parece ter impacto algum. E eu acho que Rubio é quase indistinguível de Blinken em todos os aspectos importantes. Não sei quantas vezes conversei com delegações, pessoas do exterior que buscavam contato com o governo Trump, e todos levantaram as mãos em desgosto e se afastaram do Departamento de Estado, vendo que não havia sentido em falar com eles. Isso deixa o Departamento de Defesa. E o Departamento de Defesa está obviamente em completo desarranjo. Tudo isso é um absurdo autoimposto. Mas não acho que nada vá mudar até vermos a crise financeira se desenvolver e a economia implodir. O que acho que não está muito longe agora. Bem, você vê uma luta pelo poder, no entanto, dentro da administração Trump, porque parece que há alguns neocons e alguns do America First. Vimos isso com os ataques no Iêmen, que J.D. Vance disse, bem, você sabe, esta não é a nossa guerra. E então você teve os mais neocons avançando. Você vê agora o mesmo com o Irã. Alguns parecem favorecer a guerra, enquanto outros são muito cautelosos.
Na Ucrânia, acho que isso foi mais óbvio com a proposta de Witkoff versus as propostas de Keith Kellogg, que eram muito diferentes. Então isso é uma luta pelo poder ou é apenas Trump que está sem foco e sem estratégia? Acho que esse é o maior problema. O presidente Trump está sem foco e sem estratégia. Agora, não vi muitas evidências de que vice-presidentes significam muito no contexto do nosso sistema político. Você sabe, na Grã-Bretanha, eles falam sobre o rei ter um herdeiro e depois um reserva. Bem, nós temos um reserva. O reserva é chamado de vice-presidente. Não vejo muitas evidências de que o presidente Trump ouça o que J.D. Vance tem a dizer. Não sei se ele ouve alguém, mas certamente não muito J.D. Vance. Ele acabou de atribuir a J.D. Vance uma nova tarefa, o czar das tarifas, entre aspas. Que posição terrível para se estar. Quero dizer, isso é como Kamala Harris na fronteira. Sabe, eles deram isso para ela. E claro, ela não fez absolutamente nada. E esse foi, acho, o verdadeiro propósito disso. Mas ela era irrelevante. E eu acho que nesse ponto, J.D. Vance vai ser esse czar das tarifas. O que ele vai fazer? O cavalo já saiu do estábulo, ele vai sair por aí, capturar o cavalo, trazê-lo de volta e trancá-lo? Não, eu não acho. Esse negócio de disputas dentro da administração, ele sempre teve, sempre que foi presidente anteriormente, pessoas em sua administração que ele nomeou e com as quais não concordava. Isso é monumentalmente estúpido se você realmente está tentando realizar algo. Mas voltamos à questão de o que estamos tentando realizar. E eu acho que o presidente Trump e seu círculo íntimo têm estado muito focados em conseguir uma vitória para o chefe. Temos que ir lá e conseguir uma vitória para o presidente. Como fazemos disso uma vitória? E isso nos arrastou para a confusão na Ucrânia. Não há vitória para nós lá. Nunca deveríamos ter estado nesse lugar. Então a coisa inteligente para ele desde o início era dizer, veja, eu não apoiei isso. Eu não queria isso. Então estou encerrando toda a ajuda futura à Ucrânia e retirando todas as tropas americanas, operativos de inteligência, conselheiros e todos os outros da Ucrânia nas próximas 48 a 72 horas. Esqueça. Saia. Os europeus então teriam reclamado, mas não há muito que possam fazer a respeito. Sabemos o que os europeus representam militarmente na ausência dos Estados Unidos. Não muito. E isso remonta à Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, não tínhamos uma estratégia propriamente dita na Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos interesse na destruição do Japão. Nunca tivemos interesse na destruição da Alemanha. Então, o que estávamos fazendo? Sobre o que era essa rendição incondicional? Por que estávamos bombardeando todos até a Idade da Pedra? Fizemos isso porque podíamos. Não se pensou no que aconteceria quando os exércitos de campo japoneses fossem removidos da Manchúria e da Coreia. Quem preenche o vácuo? O que acontece se você forçar alemão a se ajoelhar e destruí-lo? Bem, você abre as comportas para o comunismo e Stalin. Nenhum pensamento, nenhuma imaginação, uma completa falta de imaginação e um ódio ideologicamente motivado que sempre faz parte do modo americano de guerra. Você tem que voltar a Wilson, que de repente decide transformar o velho Kaiser Wilhelm em uma espécie de figura satânica maligna. É absurdo, sabe? Fazer qualquer sentido. E qual era o nosso interesse na Primeira Guerra Mundial? Nós realmente só queríamos resgatar os bancos na Inglaterra e em Paris? Estamos apenas resgatando imperialistas. Para que fomos lá? Qual era o nosso interesse nisso? Nenhuma dessas perguntas foi feita de forma inteligente. Então somos muito pobres em termos de desenvolvimento de estratégia. Não há um estado final em mente. O estado final é a destruição da Alemanha. O Japão está destruído. Nós vencemos. Isso nos custou, o quê? 50 anos? E trilhões de dólares nos obrigaram a permanecer no exterior, em lugares onde não queríamos estar. Então aqui estamos 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, e sobre o que as pessoas estão falando? Retirada de forças. Isso vai acontecer porque temos esse outro problema que é a má gestão da economia
e a crise financeira que está se desenvolvendo. Lembre-se de que uma das promessas feitas no contexto das tarifas, em particular, foi: somos o grande mercado. Todos precisam de nós. Ninguém pode viver sem nós. E uma vez que fizermos essas coisas, o capital estrangeiro vai fluir para os nossos mercados de tesouro, porque é assim que nos financiamos. O capital estrangeiro entra, compra os títulos do tesouro, e é assim que financiamos nosso governo, porque não podemos cobrir de outra forma o déficit nos gastos. O problema é que não temos mais a base de manufatura que tínhamos antes. Não temos a oportunidade de empregar dezenas de milhões de pessoas hoje como fazíamos antes. E esse é o problema com os imigrantes ilegais. Temos 51 milhões de pessoas que estão ilegalmente dentro dos Estados Unidos. Bem, como eles vivem? Quem está pagando pela saúde deles, pela educação? Quem está lidando com a violação generalizada da lei e a criminalidade? Bem, nós estamos, mas em um momento em que não podemos arcar com isso. Está simplesmente além de nossos meios. Então não há estratégia, ponto. E eu acho que tudo é impulsionado por impulso. Trump acorda e diz: quero pegar esses chineses. Ok, todo mundo a bordo. E lá vamos nós. Então alguém volta alguns dias depois e diz: isso provavelmente não é uma boa ideia. Então como saímos disso? Bem, não podemos simplesmente dizer que estávamos errados e cometemos um erro. Isso é impossível. Então acho que sua pergunta é válida. Não tenho uma boa resposta porque não vejo estratégia. Não vi estratégia sob Biden. Não vi nenhuma estratégia em lugar nenhum, certamente desde o fim da Guerra Fria. E mesmo isso tinha uma utilidade questionável. Quero dizer, era esse negócio de contenção. Mas a contenção então se tornou uma oportunidade para intervir em um lugar como o Sudeste Asiático e o Vietnã. O que não fazia sentido. Não tinha nada a ver com os soviéticos. Essa é uma comparação interessante, porque na Primeira Guerra Mundial, a demonização da Alemanha se tornou quase um substituto para uma estratégia. De fato, Henry Kissinger fez uma observação semelhante em... Bem, não consigo lembrar quando foi. Ele escreveu que a demonização de Vladimir Putin não era uma estratégia. Tornou-se uma desculpa para não ter uma efetivamente. Então parece que o ódio aos oponentes não nos leva a lugar nenhum. Mas então olhe para as pessoas que lucram com essas coisas. Elas estão por trás disso? Elas têm uma mão nisso? Quero dizer, acho que provavelmente têm. Acho que os banqueiros, os financistas, eles definitivamente têm um papel nisso. E os negócios estão indo bem para eles. Quero dizer, a visão deles é, como diz o velho ditado, a guerra é a saúde do Estado. E é assim que eles veem a situação. Sempre que entramos em guerra, ganhamos dinheiro. O fato de que podemos perder trilhões no processo e matar dezenas de milhares, nada disso faz diferença. O ponto principal é que lucramos com tudo. O mercado de ações dispara. Verifique todos os investimentos nas 5 grandes indústrias de defesa. Está tudo ótimo. Bem, qual seria a sua estratégia então? Porque você é um coronel aposentado do exército dos Estranhos. Você já conversou com Trump no passado? Você é o CEO da Our Country, Our Choice. Você desenvolveu algumas ideias sobre a direção que acha que os Estados Unidos deveriam seguir, especialmente em termos de sua relação com a Ucrânia e a Europa? Deveria simplesmente se desvincular? Ou como você vê uma abordagem melhor, uma política americana melhor para, eu acho, desta regional e multipolar? Bem, eu acho que o primeiro ponto de qualquer estratégia americana, e acredito que isso eventualmente acontecerá, porque simplesmente seremos financeiramente arruinados e não teremos escolha, é a defesa hemisférica. Em outras palavras, devemos defender o hemisfério ocidental, nossos interesses no hemisfério ocidental, assim como nosso império continental. Você sabe, as pessoas falam sobre o império. Nós somos um império. O império foi construído do Atlântico ao Pacífico, e isso deveria ter sido suficiente.
Todos sabemos agora que, por várias razões, fomos seduzidos a nos juntar aos britânicos na corrida pelo Império, e isso nos levou à Guerra Hispano-Americana e a Porto Rico, Cuba, as Filipinas e todas essas coisas. Mas eu acho que o número 1 é a defesa hemisférica. Número 2 é que temos interesse em fazer negócios com todos. Esse negócio de tratar países como inimigos permanentes, especialmente países que não necessariamente concordam conosco em todas as nossas posições políticas, é catastrófico. Não tínhamos essa opinião antes da Primeira Guerra Mundial. Tendíamos a ver os lugares do ponto de vista do que isso traz para nós. Por que deveríamos estar envolvidos na China? Existe algum interesse estratégico vital específico que justifique nossa presença lá? Essas perguntas não foram feitas por muitos anos. Eu argumentaria que hoje temos um interesse estratégico vital em reduzir drasticamente nosso perfil no exterior. E como fazemos isso é muito importante. Em outras palavras, você não simplesmente puxa o plug e traz todo mundo para casa. Isso pode não ser a melhor maneira de fazer isso. Você pode querer fazer isso ao longo de um período de 3 ou 4 anos, de forma incremental. Mas para fazer isso, você precisa ter controle do seu governo. Você precisa ter um estado final estável e de longo prazo, que todos entendam e estejam se esforçando para alcançar. Nós não temos isso. Então você sabe, quando Trump foi presidente pela primeira vez, em particular, ele pensava nesses termos. Ele dizia, por que depois de 70 anos ainda estamos na Coreia? Você sabe, por que depois de 70 anos ainda estamos na Europa? O que estamos fazendo na Alemanha? O que estamos fazendo, você sabe, no Japão e assim por diante? Quero dizer, ele fazia essas perguntas. E claro, a resposta neocon dos que lucram com toda essa política desastrosa era, temos que estar lá. Se não estivermos lá, o mundo vai desmoronar. Todos vão brigar entre si. Somos a pedra angular e o edifício da Pax Americana. Bem, isso é um absurdo, sabe? Isso não vai necessariamente acontecer. E agora é por isso que parecemos particularmente impotentes. Sabe, não há ninguém na Ásia interessado em uma guerra, exceto nós. Você se senta com os japoneses, os coreanos, os vietnamitas, e eles discutem sobre seus vizinhos e pensamentos. Mas ninguém vê uma guerra iminente com a China. E na maioria dos casos, eles não têm medo dos chineses militarmente. Agora, eles estão preocupados com o enorme mercado da China, sua enorme economia, sua enorme base de manufatura. Mas a solução asiática não envolve bombardear a China para se livrar dela. Está procurando maneiras de cooperar e limitar a China dentro de certas restrições, como cada lado trabalha com o outro. Nós não pensamos nesses termos. Ou você está conosco ou contra nós. E esse foi o problema após o 11 de setembro. Se você voltar e ouvir George Bush, essa era a mensagem dele. Ou você está conosco ou contra nós. Na verdade, na maioria dos lugares, na maior parte do tempo, são neutros. E deveríamos acolher isso. Mas isso nos leva de volta à verdadeira questão. Qual é o negócio da América? E o negócio da América historicamente tem sido o comércio. Você sabe, George Washington, quando deixou a presidência, disse: "Dê a esta nação 20 anos de paz, e cresceremos tão fortes economicamente que ninguém no mundo jamais ousará nos desafiar." Bem, ele estava certo. E enquanto adotamos essa posição, fomos muito bem-sucedidos. As pessoas gostavam de nós, sabe? Éramos pessoas populares. São todas essas intervenções em lugares que realmente não nos dizem respeito. Não temos nenhum interesse estratégico, histórico ou vital de qualquer tipo na Ucrânia, muito menos no leste da Ucrânia. Você poderia ter argumentado se estivesse na OTAN. Na verdade, sugeri que isso fosse comunicado de forma privada aos russos. Claro, ninguém fez isso. A maioria dos americanos não entende isso, nem mesmo as pessoas no Departamento de Estado e no DOD. Do que você está falando? Eu disse, sabe, o que acontece a leste do rio Dnieper? Isso não faz parte do Ocidente. Nunca fez. Kiev, durante a maior parte de sua existência, certamente depois que os mongóis a destruíram em 1240, foi um posto avançado do Ocidente no rio Dnieper.
E a comunidade polaco-lituana controlou isso por séculos. É por isso que a Ucrânia Ocidental é radicalmente diferente da Rússia. É por isso que a língua é diferente. É por isso que muitas das palavras usadas não são as mesmas. É por isso que a população geneticamente é diferente. Então o ponto é que ninguém pensava nesses termos. É assim que pensavam as pessoas prudentes, como Bismarck. Você sabe, quando o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse "Queremos o controle do Bósforo" em 1879, e perguntou a Bismarck, sabe, qual será a posição da Alemanha sobre isso. Ele disse, bem, não temos interesse no Bósforo. Sabe, não faz diferença para nós quem o controla, desde que o comércio possa passar por ele. Mas Bismarck era muito astuto, e ele entendeu que os britânicos ficariam horrorizados porque a última coisa que eles queriam era uma frota russa saindo do Mar Negro para o Mediterrâneo, o que poderia colocar em risco o controle britânico do Canal de Suez. Em última análise, é por isso que não houve guerra entre a Rússia e o Império Otomano, porque os britânicos intervieram. E novamente, os russos voltaram aos alemães e disseram, bem, se formos à guerra lá embaixo, vocês nos apoiarão. E novamente a resposta foi que não vamos lutar uma guerra nos Balcãs. Quero dizer, os alemães não têm interesse lá. Precisamos voltar a pensar de forma mais racional e prudente e deixar de lado a emoção. Mas hoje tudo é emoção. E novamente, tudo é impulsionado por impulsos. Você vê isso também como um desafio na Ucrânia, porque acho, especialmente na Europa, a retórica emocional fascinante. Todos parecem reconhecer que a guerra está sendo perdida. Eles reconhecem que a situação vai piorar a cada dia que esperamos. Também é um fato que a maioria dos ucranianos quer negociações, mas se você argumenta com alguém, bem, talvez devêssemos negociar um fim para esta guerra. Então você sabe que provavelmente é um agente russo ou um propagandista de Putin. Quero dizer, é extraordinário a incapacidade de ter qualquer conversa racional hoje em dia. As pessoas simplesmente assumem que se você continuar lutando contra a Rússia, então é anti-Rússia, o que significa que é de fato pró-Ucrânia. Quero dizer, há um pensamento muito simplista acontecendo. E sim, a insistência de que tudo foi não provocado, que os russos não foram provocados, que eles querem restaurar a União Soviética, tudo isso. É só que há sentimentos muito fortes construídos em torno disso. E se alguém se opõe a isso, é visto essencialmente como se estivesse do lado dos russos contra nós. Não sei como acabamos nessa retórica muito emocional e cheia de slogans, mas não é muito propício para a diplomacia. It's not very conducive to diplomacy, though. Bem, eu acho que as pessoas perderam o medo da guerra, o que é um grande erro. Isso é o número 1. Vou te dar um exemplo de algo que experimentei em 95. Eu tinha sido enviado para Sarajevo e acabei dirigindo por toda a Bósnia e Herzegovina. Depois de cerca de 35 dias, fui trazido de volta para Dayton para ajudar a desenhar os mapas para novas fronteiras para Bósnia e Herzegovina e a República Srpska e assim por diante. Em outras palavras, como você resolve isso? E eu me lembro de estar sentado lá, conversando com um norueguês, posteriormente, e o norueguês disse algo que os americanos estavam dizendo, que todo tipo de pessoa estava dizendo. Bem, você sabe, esses sérvios, croatas e bósnios, todos falam efetivamente a mesma língua. And Bosniaks, they all speak effectively the same language. There are no difference between these people. This is silly. Não há diferenças entre essas pessoas. Isso é bobo. Eles são efetivamente as mesmas pessoas. E eu olhei para esse homem e disse, bem, eles não pensam assim, então eles têm direito a voto. E número 2, a propósito, alguma razão particular para a Noruega existir? Qual é a diferença entre Noruega, Suécia e Dinamarca? Por que não são todos um único país? Isso certamente faria muito sentido para mim. Bem, você poderia imaginar que, bem, isso está errado. Não, não, não. Os noruegueses são muito diferentes dos suecos. Ok, tudo bem. Então os sérvios, os croatas e os bósnios são todos iguais, mas noruegueses e suecos são fundamentalmente diferentes.
Este é o tipo de, qual é a palavra certa, estupidez maligna que é disseminada na Europa. A primeira coisa é aprender um pouco de humildade. Respeitar as opiniões dos outros e o que eles pensam. Pare de tratar essas coisas como se fossem irrelevantes. Fazemos isso o tempo todo. Entramos no Vietnã, não entendemos o que estava acontecendo lá. Ninguém que entrou militarmente entendeu nada disso. Você sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, quando estávamos bombardeando intensamente a Alemanha e o Japão, o almirante Ley, que é pouco apreciado, infelizmente foi o almirante que atuou efetivamente como conselheiro militar sênior de FDR. Ele havia sido chefe de operações navais. Roosevelt o conhecia há anos, desde quando era secretário assistente da Marinha. E ele convocou durante a guerra Arnold, que era chefe das Forças Aéreas do Exército, e o chefe de todas as forças do Exército, Marshall, para a Casa Branca. E na sala, ele teve uma discussão privada. E ele disse, isso foi no final de 1943, ele disse, o que vocês estão fazendo na Alemanha e no Japão? E eles disseram, o que você quer dizer com o que estamos fazendo? Ele disse, vocês não percebem que estão destruindo esses países? E depois que a guerra acabar, queremos viver com essas pessoas. Vocês estão tornando isso impossível. E Arnold e Marshall ficaram tipo, do que você está falando? Fomos instruídos a destruir a Alemanha e o Japão. Então é isso que estamos fazendo. Sem pensar, sem nuances. E não é inteiramente culpa deles, porque não receberam orientação dos níveis mais altos. Roosevelt não pensou nisso. Então aqui está Ley, que está tentando atravessar esse abismo onde não há compreensão, para fazer esses generais se sentarem e questionarem o que estão fazendo e tentarem pensar onde queremos estar quando a guerra acabar. Agora, só para sua informação, os britânicos sempre entenderam o que queriam quando a guerra terminasse, um império maior. E assim, sempre que tinham uma conferência conosco na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, qual era o foco? Ampliar o Império Britânico. Então eles procuravam todos os campos de petróleo, todos os portos, todos os depósitos minerais, todas as minas. Eles tinham mapas. Eles sabiam o que queriam quando a guerra terminou. Eles queriam controlar todas essas coisas. Agora, meu ponto é que não temos ninguém pensando nesses termos. E não estou defendendo uma guerra na qual deveríamos capturar os depósitos minerais de outras pessoas ou qualquer outra coisa. Muito pelo contrário. Temos tudo o que precisamos aqui mesmo no Canadá e nos Estados Unidos. O Canadá é muito rico em terras raras e quase tudo o que você pode imaginar. Deveríamos estar fazendo um grande negócio com eles. Temos coisas em nosso país que não desenvolvemos. Meu ponto é que não há pensamento. É uma enorme falta de imaginação, uma falha de imaginação. Então tudo é sobre destruição e controle total. E isso não é razoável. Isso leva ao desastre. E acho que é por isso que estamos no caminho em que estamos. Mas o que você faz com um presidente como o presidente Trump que diz, eu apoio o assassinato em massa e a expulsão de milhões de pessoas de Gaza. E eu não me importo com quantas pessoas são mortas no Líbano, e não me importo particularmente com quanto da Síria Israel apreende e controla. E a propósito, se eles quiserem tomar o Sinai e avançar para o Suez, eu não vou impedi-los. Bem, senhor presidente, você está em muitos problemas então. Por que estamos envolvidos em qualquer uma dessas questões? Isso não faz sentido algum. Nossos interesses não são atendidos pelo projeto do Grande Israel. No que estamos interessados na maior parte do mundo, na maior parte do tempo. Estabilidade e prosperidade. Queremos fazer negócios, queremos comércio. É disso que historicamente tratamos. É isso que historicamente fazemos melhor. Mas nem mesmo estamos mais interessados nisso. Acho que o momento unipolar pode ter nos deixado preguiçosos e ignorantes em relação à estratégia. Porque, sob essa perspectiva, todos nos tornamos um pouco como os britânicos, em termos de maximizar apenas o poder. A única fonte de estabilidade é a hegemonia.
E considerando que nossa hegemonia está promovendo a democracia liberal, isso também a torna virtuosa, e toda oposição essencialmente maligna a ser destruída. Então, realmente não temos mais muito pensamento estratégico. Mas só para concluir, voltando às negociações, você vê um caminho ou possibilidade diplomática para acabar com esta guerra? Porque muitas pessoas apontam que Zelensky está em uma posição muito difícil. Se ele fizer concessões, os nacionalistas ou os fascistas o matarão. Se ele não fizer concessões, a Ucrânia será destruída. Ao mesmo tempo que outras concessões os russos estariam dispostos a fazer, dado que veem isso como uma ameaça existencial e estão efetivamente vencendo. Então, existe realmente um ponto de encontro? Ou essa guerra precisa ser resolvida no campo de batalha? Sei que soa um pouco rude e brutal, mas como você avalia essa situação? Bem, duas coisas. Às vezes as guerras terminam quando uma guerra civil irrompe em uma das nações. No final, tivemos uma paz repentina em novembro de 1918, e isso foi por causa da agitação dentro da própria Alemanha. Havia essa preocupação de que a Alemanha poderia ser destruída se não terminasse a guerra devido à agitação social e política dentro do país. Acho que, francamente, você pode ver algo assim na Ucrânia, mas, tragicamente, tantos milhões de ucranianos partiram e não há tantos restantes para o tamanho do país. Não sei se isso é sequer possível. Então, você sabe, normalmente eu pensaria que alguém como Zelensky seria afastado por seu próprio país e substituído por alguém que entenda que agora é a hora de chegar a uma solução e resgatar o país. Então esse é um exemplo. Sabe, estou tentando pensar em outra maneira de ver isso que seria útil. E acho que você tem que voltar até Eisenhower nos anos 50. Se Eisenhower fosse o presidente dos Estados Unidos e seu primeiro-ministro viesse e dissesse: concordamos com você, a Rússia é um perigo terrível e a Rússia precisa ser detida, e assim por diante, Eisenhower sorriria e diria: bem, a Rússia não invadiu. A Rússia não atacou, você atacou? Há alguma evidência de que os russos estão planejando fazer isso? E as respostas, eu acho, seriam não. Então Eisenhower diria: você sabe, se eu fosse norueguês e estivesse fazendo fronteira com a Rússia, uma nação de 140 milhões, e eu tivesse apenas 5 ou 6 milhões de noruegueses, eu tentaria encontrar uma maneira de me dar bem com meu vizinho. E essa é uma das razões pelas quais Eisenhower era um grande defensor da neutralidade. Ele ficou encantado quando a Áustria se tornou neutra, porque continuava dizendo a todos que o ouviam no lado militar: não podemos defender tudo, não podemos bancar isso, não temos forças grandes o suficiente para defender esses lugares, então deveríamos neutralizar mais países. Ele teria sido fundamentalmente contra a ampliação da OTAN, porque dizia: isso é loucura. Como podemos defender a Romênia? Como podemos defender a Bulgária? Como podemos defender o litoral báltico? Não podemos. Quero dizer, isso é como agitar uma bandeira vermelha na frente do seu potencial oponente. Então você está certo. Tem que haver alguma racionalidade. Mas estamos lidando com a mídia e ativistas políticos, lobbies que estão lá para perseguir sua agenda com nossos recursos, nossas forças, tudo às custas de nossos interesses estratégicos. Então você tem que derrotar isso em casa, assim como tem que se livrar de Zelensky e parar essa guerra antes que mais território seja perdido, o que acho que agora é inevitável. Mas ninguém parece saber como fazer isso. Quero dizer, agora mesmo, se você está sentado em Moscou, é o chefe do Estado-Maior, onde você gostaria de estar quando a guerra na Ucrânia terminasse? Acho que gostaria de estar na linha do rio Dnieper, porque é uma posição defensiva natural. Sabe, isso lhe dá algum grau de segurança em uma zona maior. Então você pode debater se faz sentido ou não tomar Odessa. Sei que os russos gostariam porque, historicamente, não é ucraniana, é russa. Mas eles podem decidir que isso dá mais trabalho do que vale a pena. Eu não sei. Não sei qual é o pensamento. Kharkiv é outra.
Acho que os russos vão insistir nisso. Mas, novamente, não sei exatamente o que está acontecendo. Mas de um ponto de vista puramente militar, se eu estivesse aconselhando como um oficial general no exército russo, eu diria, senhor presidente, vamos parar na linha do rio. Vamos manter isso e fazer disso o limite final de avanço. Se ainda tivermos problemas, sempre podemos atravessá-lo e marchar mais para o oeste. Mas esse seria meu objetivo, e as chances são muito boas de que isso possa ser aceito. Isso significa que os russos, se decidirem recuar e desistir de parte disso por algum motivo, podem fazê-lo. Quero dizer, francamente, eles não precisam controlar todo aquele território. Mas o que eles precisam garantir é que não haja forças ucranianas ou estrangeiras no lado leste da linha do rio, eu suspeito. Bem, gostaria que houvesse algum renascimento do pensamento estratégico. Bem, você está ensinando. Você é professor. Vá lá e martele isso na cabeça das pessoas. Diga às pessoas para controlarem suas emoções. Esse é o nosso problema. Tudo é emoção. Nada é raciocinado. Eu concordo. Pelo menos neste país, durante a Guerra Fria, costumavam equilibrar dissuasão com tranquilização. Então não coloque os americanos ou britânicos no norte. Mas agora você sabe, tranquilização significa que você tem que reconhecer que os russos têm preocupações legítimas de segurança, o que é apaziguamento agora. Então, você não pode nem reconhecer as preocupações de segurança deles, o que significa que você não pode ter tranquilização, o que significa que o único instrumento na caixa de ferramentas é a dissuasão. É por isso que agora estamos construindo bases americanas em nosso solo. Vamos fazer do Ártico uma linha de frente contra os russos. Novamente, diplomacia. Costumávamos sempre dizer em todos os conflitos, pelo menos comece a conversar. Agora, diplomacia também é apaziguamento e perigosa. De fato, concessões ou até mesmo negociações seriam uma recompensa para Putin. Então, não pode nem mais conversar. Acho que a razão foi jogada pela janela. Esta é minha principal preocupação. Sim, não, acho que você está certo. Apenas uma última anedota que pode iluminar muito bem esse problema para todos nós. Tive o privilégio de ouvir uma ligação telefônica que foi realizada entre o secretário de Defesa Bill Perry, em 95, durante essas conversas, e conselheiros militares seniores. E o que ele disse a eles na época, eu era um tenente-coronel promovível, ainda não tinha me tornado coronel completo, ele disse a eles, olha, nenhum acordo é melhor do que um mau acordo. Em outras palavras, não assine um acordo de paz de qualquer tipo, a menos que faça sentido. Em segundo lugar, não queremos nenhum resultado territorial que inclua corredores de dança. Em outras palavras, não queremos passar por isso novamente. E por fim, não queremos nada que comprometa as forças terrestres americanas por mais de alguns meses nos Balcãs. Achei que o secretário Perry estava 100% correto. I thought Secretary Perry was 100% correct. Você não precisa ser um democrata ou republicano para apreciar a inteligência e o ponto de vista de um homem como esse. Ele foi um bom secretário de defesa. Agora, infelizmente, ele não foi ouvido. E, eventualmente, apesar de nossos melhores esforços para evitar o que chamamos de questão do corredor de Danzig, acabamos com algo assim que se estende até Srebrenica, a estrada da República Bósnia até Srebrenica. Seja como for, acabamos com um forte permanente lá em Kosovo. E ainda temos uma presença militar europeia nos Balcãs, não muito em termos americanos, mas estamos presos neste Camp Bondsteel em Kosovo. Então temos que voltar ao básico. E, novamente, tudo isso decorre de uma falha em apreciar nossas limitações. E esse é um grande problema para os Estados Unidos. Se você ouvir o presidente Putin sempre que ele fala, fica muito claro que ele vê limitações ao poder, capacidade e interesse da Rússia. Este homem não é tolo, e ele entende que o objetivo é acabar com isso e voltar a construir prosperidade e comércio.
Então, quando você pergunta o que ele vai fazer no final das contas, ele já fez um grande discurso sobre isso para todos os economistas e industrialistas na Rússia. E ele disse, esqueçam o Ocidente. Sabe, não podemos depender de ninguém lá para se acalmar e se comportar racionalmente. Então vamos nos concentrar internamente e vamos nos concentrar no Oriente e no Sul e desenvolver nossas relações comerciais lá. Então ele já meio que nos descartou, como sabe, com um pé no manicômio. E eu não acho que ele esteja errado. Acho que ele está certo. O problema é que não há ninguém pensando. É tudo emoção. Bem, Coronel McGregor, é sempre fascinante conversar com você. Então, obrigado novamente pelo seu tempo. Claro, Glenn, bom te ver.